com certeza, se for para definir um arcano que realmente me traz lembranças até mesmo da primeira vez que eu tive um atendimento com as cartas, é o arcano que está escrito no título do vídeo, o arcano da temperança. E por muito tempo eu tive muita dificuldade para interpretar esse arcano, porque assim, ele, além de ser muito simples, a mensagem, né, a definição dele me deixava em dúvida, me deixava com curiosidades. E a partir do momento que eu comecei a estudar, comecei a compreender, né, o significado das cartas, comecei a entender as aplicações dela, né, não só nos contextos de leitura, mas na vida, foi aí que eu comecei a realmente entender o que significa esse arcano em qualquer interpretação do tarô. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, continua assistindo esse vídeo, que eu tenho certeza que o conhecimento que eu passar para vocês vai agregar muito nas suas tiragens, vai fazer com que a sua mente, exploda realmente. E dessa forma você vai conseguir entender melhor o que é que significa o arcano da temperança. Esse é mais um vídeo da série Tarô em 10 minutos, onde 10 minutos eu vou tentar, né, trazer muito de riqueza simbólica dos arcanos do tarô que eu tenho aqui e vou dividir com vocês. Então, continua assistindo esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo dele. Eu sempre trago no tarô de Marsella. Então, a representação do que a gente tem no tarô de Marsella é esse ser alado, né? Um anjo que carrega uma estrela, né, na testa, né? Como se fosse uma tiara. Ele carrega também 2 vasos e transpõe água entre eles. Então, eu lembro que a primeira vez que eu me deparei com esse arcano me chamou muito a atenção, né? De ser um anjo, antes de mais nada, e de ter essas taças, né? Entre eles. E aí eu fiquei, poxa, tá, mas o que é que realmente significa? E aí, conforme o tempo passou, eu comecei a entender, né? Principalmente a nível simbólico, o que realmente quer dizer esse anjo segurar essas taças. Eu já havia dito em outros vídeos que as cores predominantes do tarô de Marsella falam muito sobre o que eles influenciam dentro, né, dos aspectos da nossa vida. Então, perceba que tem muito de vermelho e azul, né, na roupa do anjo, que é, né, no caso, uma mulher com asas. Então, isso fala muito da maneira como a gente lida com as nossas emoções, com o nosso inconsciente, principalmente, porque afinal de contas, a figura do feminino, dentro dos arcanos do tarô, fala muito do nosso poder ativo, se a gente vê um homem representado, ou do poder de reação, né? O poder reativo e de voltar-se para dentro. Então, quando a gente fala do arcano da temperança, propriamente dito, a gente fala de como a gente lida com as nossas emoções, né? De que forma a gente consegue equilibrar elas, assim, no processo de cura. Lembrando que a temperança, ela vem na sequência da morte. A passagem da morte por si só, ela já é uma passagem um pouco difícil, um pouco delicada de se lidar. E aí a gente se depara com esse arcano, que é justamente o que vem depois do luto. O que vem depois de todos esses processos pelos quais a gente passa e a gente se depara. Quando a gente se depara com essa imagem onde há um anjo, né, feminino, né, ou andrógeno, porque afinal de contas não dá para saber, né, porque carrega um manto, não dá para ver, né, a parte do peito, né, em si. Então, o que significa esse anjo? É a nossa forma de expressar a nossa cura interior, né? Então, muitas vezes a gente acha que a nossa emoção tá certa e a gente põe um pouquinho de racionalidade, aí tem racionalidade demais, devolve para emoção. Então, essa busca pelo equilíbrio, pela cura de si mesmo, não é um processo dos mais fáceis. Então, a temperança, que a gente pode associar, sei lá, com a temperagem de um chocolate, leva tempo, leva empenho, passou um pouco, pode perder o ponto. Então, tudo isso tá ligado com a imagem da temperança, que também pode significar prudência, ou até mesmo respeitar os próprios processos, tá? Se lembram que eu tinha falado sobre vocês observarem, né, o detalhe dos portais do arcano anterior? Então, a gente observa eles aqui. Então, é como se a nossa alma tivesse feito essa passagem por esse portal. Por isso que também, né, a morte significa um rito de passagem, não deixa de ser
Então aqui a gente se depara com a nossa própria alma, né, se libertando dos processos carnais, das emocionalidades, de quem a gente é enquanto ser encarnado. Então, quando a gente se depara aqui, é o momento em que a gente começa a se limpar de todas as nossas vivências, de tudo aquilo que a gente viveu enquanto experiência mundana. E aí a gente se depara, né? A gente percebe que o anjo aqui, ele tem um pé na terra e outro na água. Então indica, né, essa fluidez natural que vai acontecendo do desprendimento da alma com o corpo. Então a gente observa também, né, um campo verde em torno dele, que pode também indicar essa questão da pureza, né, de agora é um outro mundo, o mundo antigo, né, a matéria não mais pertence ao ser humano. Então a gente precisa também se recordar, né, de que aqui a gente começa a viver realmente a nossa experiência enquanto espírito, nossa vida enquanto espírito. E o que eu acho legal é que ao longo dos arcanos maiores que vão passando, o louco ele vai, né, aprendendo cada coisa à medida de que ele vai passando em cada arcano maior. Então aqui, quando a gente fala do louco, o louco ele ainda não tem consciência sobre si mesmo. E aqui a gente observa que ele começa a ter. Então aqui a gente vê, né, na fronte, né, na testa do anjo, o símbolo do sol. Né, dentro da astrologia, o símbolo alquímico. Se vocês forem pesquisar, para vocês que gostam de mapa astral ou estudam alguma coisa relacionada à astrologia, vocês podem perceber que o símbolo do sol é um círculo com um ponto no meio. E essa representação fala justamente de quem eu sou. Então começa a despertar essa consciência aqui na temperança. Então assim, quem eu sou de fato? Sou espírito que viveu uma missão enquanto encarnado. E aí isso começa a se perceber enquanto espírito, enquanto, né, ser celeste. Por isso que ele está aqui também representado dentro desse arcano. Além disso, eu tenho certeza que o Wade com a Pamela, eles fizeram essa pegadinha aí, tipo um easter egg. A gente pode perceber, vou tentar trazer mais de perto, aqui na roupa, né, a gente tem também um outro símbolo alquímico. Então a gente vê aqui escrito em hebraico, né, algo como somos todos filhos de Deus. Então isso fala justamente de compreender que a nossa vivência enquanto pessoas encarnadas é apenas uma experiência e que logo depois viram outras e outras e outras. Então quando a gente se desprende de uma experiência na matéria, a gente precisa desapegar de todas as coisas, precisa eliminar todas as coisas e consequentemente logo outras tantas virão. Já no tarô mitológico, né, a gente tem a figura de Íris, e eu achei muito bonita essa representação do tarô mitológico, que Íris, na mitologia grega, ela é tida como a mensageira de Hera. Né? Lembrando que Zeus tem Hermes, que Hermes é retratado lá no arcano do mago, e também em outro arcano, logo vocês vão saber qual é. E além disso, né, ele é quem traz a mensagem de Zeus para os mortais, e Íris traz a mensagem de Hera para todas as pessoas que vivem na Terra, né? Todos aqueles que não são divindades de fato. Então ela é a responsável, né, por trazer mensagens amáveis, trazer mensagens, né, de conforto para as pessoas que ainda estão. Além disso, Íris também ela tem Zéfiro como seu companheiro, né? Zéfiro ele é tido como um dos patronos dos ventos e além de ela também trazer as mensagens através dos ventos junto com o Zéfiro, a mensagem também que ela passa, né, de que ela está ali, de que Hera vem trazendo uma mensagem, é por meio do arco-íris, por isso que ela vem representada aqui. Então, íris, né, justamente a luz, né, a cor, o portal que se abre, por isso que ela tem essa questão com a fluidez, com a água, com as emocionalidades, com os sentimentos que eu já havia falado, e essa é uma marca da carta da temperança. A gente se depara, né, com Íris, é justamente a nossa necessidade de lidar com os sentimentos que vêm e vão, e lidar com isso de uma forma sadia, né? Lembrando que as figuras femininas dentro do tarô, né, o lado feminino que habita dentro de cada um de nós, fala muito de como é que a gente lida com os nossos próprios sentimentos, como que a gente transforma
às vezes emoções ruins, emoções que trazem, né, esses sentimentos aflorados, como a gente lida com isso de uma forma positiva, como a gente trata disso, né, e consegue realmente entender quais são os desafios que a gente precisa enfrentar ao longo da nossa vida. Então, numa tiragem, quando a gente se depara com a carta da temperança, além da necessidade de lidar com os próprios sentimentos, que às vezes vem, né, como ondas, e aí a gente fica, poxa, o que, que eu tenho que fazer com isso? Além do próprio equilíbrio que acontece, que foi justamente isso que virou a minha chavinha para entender o que é que significa esse arcano. Então, além de, né, de lidar de uma forma sadia e entender que às vezes a gente precisa revisitar alguns sentimentos para ter o aprendizado necessário, a temperança ela vem também pedindo um sentido de elevação espiritual. Então, muitas vezes, uma pergunta onde fala, né, a pessoa está se sentindo perdida, ela não consegue entender o sentido real das coisas ao longo da sua vida, e aí sai a temperança é uma necessidade de busca de elevação espiritual. Então, essa busca não é numa religião, não é no sentido de realmente ser devoto, mas entender o que leva a ter esse sentido de fé, o que leva ela a buscar a fé em si mesma, o que sabe, faz com que ela se transponha, que ela vença os obstáculos que ela vem passando para daí conseguir de fato superar esse desafio e encontrar a cura de si mesmo. Porque lá na morte, quando a gente toma um baque, e aí vem esse processo de transformação que é muito rápido, é muito papum. E aí, de repente, o que fica, né? Eu fico com aquela carga, com a sobrecarga da dor, da vivência do luto, de todas as coisas que vêm, né, negativas. E aí eu preciso lidar com isso e como é que eu lido, né? Então, é justamente a taça que transpõe a água. Então, às vezes você vai se deparar com um sentimento de tristeza, mas o que eu preciso aprender com essa tristeza? O que eu preciso lidar, né? Trazer isso aflorado? Qual é o aprendizado que eu tenho que tirar dessa situação? E por aí você começa a trazer justamente essa fluidez, essa sensação de que, poxa, eu tô conseguindo lidar com essa dor e essa dor me ensina a ser uma pessoa melhor. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você ainda tem alguma dúvida, tem algum ponto que você quer entender desse arcano, aproveita e deixa seu comentário aqui embaixo e a gente vai debatendo a respeito desse assunto. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha agregado conhecimento. E a série depois continua, então fica ligadinho que ainda faltam mais alguns arcanos maiores pra gente poder explorar. Então, um beijo e até o próximo vídeo.